Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre os indicadores e os filtros para a gente poder escolher as nossas ações, tá? São apenas alguns, talvez mais para frente eu estenda e fale mais sobre outros filtros também. Bom, antes de começar, como sempre, né, as opiniões aqui elas não necessariamente representam a verdade, é meramente informativo. É um compilado de conteúdos que eu reúno aqui para trazer um pouco de informação. Não levem 100% ao pé da letra, vão atrás das suas próprias conclusões, ok? Bom, os conteúdos que a gente vai ver aqui, a gente vai entender um pouco mais o que é os múltiplos, os indicadores de rentabilidade e endividamento, os indicadores de dívida, variação dos múltiplos, crescimento dos múltiplos e filtros de ativos, tá bom? Bom, o que é os múltiplos, né? São uma ferramenta que avalia, assim, relativizando, né, de empresa para empresa. Ele relaciona o preço que você paga por um ativo com as suas variáveis operacionais, né? Com alguns dados do balanço, com algumas algumas informações operacionais que a empresa comunica e tudo mais, né? E é importante que a gente compare o preço de um ativo com os pares do setor e também com o seu histórico, né? Que o dado pelo dado cru ele não serve para nada, então a gente tem que comparar com os pares desse setor e também com o seu histórico para ver como é que andou ao longo dos anos, né? Bom, começar falando do PL, né? Que é o preço sobre o lucro. Compara o preço que você paga pela ação com o lucro gerado por essa mesma ação, né? Então aqui tem a nossa fórmula, né? Que é o preço da ação dividido por lucro por ação. Ou então, se quiser fazer de uma forma um pouco mais raiz, né? É o valor de mercado dividido pelo lucro líquido, que vai chegar no mesmo PL, né? E aqui eu trouxe uma informação, né, um exemplo, que uma companhia que ela negocia 5 vezes, um preço sobre lucro de 5 vezes, ela representa que seu preço é equivalente a 5 anos do lucro atual dessa empresa. Ou seja, se nada acontecer nesses 5 anos e a empresa continuar gerando esse mesmo lucro, esse teu investimento ele volta para ti de volta em 5 anos, né? Empresas com um PL baixo, elas podem significar que estão descontadas, e já com PL alto, o contrário, né? Bom, aqui eu trouxe o exemplo de Banco do Brasil, né? Que teve um lucro de 12,69 bilhões em 2020 e possuía 2,85 bilhões de ações. Qual é o lucro por ação? Bom, colocando na nossa fórmula aqui, 12 bilhões, né? Que é o lucro que ele teve. E o quanto de ações ele possuía, né, que é 2 bilhões. Então a gente descobriu que deu um lucro de 4,45 por ação. E em dezembro do mesmo ano, o BB estava custando R$ 38 na Ibovespa, né, nos pregões. E o seu PL foi de quanto? Bom, usando a nossa fórmula preço sobre lucro, 38,80, que é o preço. E o lucro por ação, que é 4,45. Usando aqui, fazendo a conta, a gente chegou num PL de 8,72 do Banco do Brasil em 2020, né? Bom, quais cuidados que a gente precisa ter? Ele varia bastante, né, de setor para setor, então não adianta querer comparar Petrobras com, sei lá, Fleury, ou então... Vamos ver outros exemplos aqui. Banco do Brasil, que eu falei, com PetroRio. Também não funciona. Então, tu tem que comparar com um setor pelo setor. E não de setores diferentes, porque varia bastante. O setor de crescimento, ele tende a negociar num PL mais alto, né? Porque ele espera que os lucros futuros, eles voltem em forma de lucros para os seus acionistas, então eles acabam precificando muito mais alto essas empresas, né? Já nos setores maduros já é o contrário, né? Elas tendem a negociar um PL mais baixo, né?
porque geralmente os lucros são mais estáveis, o preço é mais estável também, então é mais previsível um pouco, entre aspas. E o que significa um PL negativo? Que a companhia deu prejuízo, porque o preço ele não pode ser negativo. Então, ter um PL negativo é que a empresa está dando prejuízo. Bom, seguindo aqui a gente tem o P sobre VPA. O que ele é, né? É o preço sobre o valor patrimonial da ação. Ele compara o valor de mercado da companhia e em relação ao seu valor patrimonial, né? Bom, como é que a gente descobre o VPA aqui, né? É o patrimônio líquido dividido pelo número de ações emitidas. O patrimônio líquido, em outras palavras, é os ativos menos passivos da companhia, que a gente vai descobrir o valor que sobra para os acionistas aqui, né? E então o P sobre VPA é o valor de mercado da empresa, né? Um valor, você pega o número de ações emitidas vezes o preço dela, vai te dar o valor de mercado sobre o patrimônio líquido, né? Que eu falei antes, que é ativos menos passivos da companhia, vai te dar o patrimônio líquido. Dando continuidade, mais um exemplo aqui, Petrobras, ela teve um patrimônio líquido de 311,5 bilhões em 2020. Seu número de ações era de 13 bi, mais ou menos, em média, né? Já seu preço ele estava em 28,34 quando eu peguei esses dados, né, de 2020. E qual que é a razão do P sobre VPA de Petro? Bom, fazendo as contas aqui, a gente consegue os 28,34, que é o preço dela, né, da nossa forma P sobre VPA. Aqui a gente tem 311 bilhões do nosso patrimônio líquido, dividido por 13, que é os 13 bilhões de papéis que estava disponível, né? Trazendo aqui a fórmula, né, para a gente descobrir o VPA, né, essa aqui. E aí, continuando a fórmula, né, a gente mantém o preço aqui, né, 28,34 e 311 dividido por 13 bilhões, a gente chegou no número de 23,85. Dividindo 28 por 23 e 85, a gente chegou num número de 1,19, né? Bom, aqui eu trouxe alguns cuidados para a gente ter na hora de analisar esse indicador. Bom, o P sobre VPA maior do que 1 está pagando um valor de mercado superior ao valor contábil, ou seja, a empresa está sendo precificada mais do que o seu valor contábil. O P sobre VPA, seu valor de mercado é igual ao seu patrimônio líquido. É o que a gente busca quando quer investir em empresas nessa faixa de preço, né? Nessa razão, chegando a 1. E um P sobre VPA negativo, valor de mercado abaixo do valor contábil. Ou seja, o mercado ele não está precificando tudo que a empresa tem no seu balanço, né? E um P sobre VPA igual a 0 indica que a companhia tem um patrimônio líquido negativo. Geralmente é melhor a gente cair fora dessas empresas. Bom, os indicadores de rentabilidade e endividamento agora, né? Eles mostram o quão eficiente é a empresa em utilizar o capital próprio e o de terceiros, né, para rentabilizar isso. Maiores rentabilidades, elas podem talvez indicar algumas vantagens competitivas, então fique ligado na hora de analisar. Observe a rentabilidade histórica, se ela tem uma elevação contínua, e isso é um ponto positivo. Agora, se varia bastante, se um ano está em 10 e no outro ano está em 1, isso é um case para a gente analisar com mais calma para tentar entender o que aconteceu, né? E se essa rentabilidade histórica for positiva e contínua, ela vai gerar valor ao acionista, né? Bom, aqui um indicador de rentabilidade eu trouxe o ROI, que do inglês é Return on Equity, né? Que é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Bom, ele compara o lucro líquido gerado a partir do seu patrimônio líquido, né? Então aqui a gente tem a fórmula do ROI, né? Que é o lucro líquido da companhia no período sobre o patrimônio líquido da empresa no período também. Ele mostra a capacidade da empresa de gerar retorno para a gente, né? Que é os acionistas dessa companhia.
Bom, aqui o exemplo é de Via Varejo. Ela teve um lucro líquido de 1 bi em 2020. Seu patrimônio líquido no período foi de 5,98 bilhões. Qual foi o ROI nesse período? Bom, então se a gente pegar o ROI aqui, que é lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né, que está aqui a nossa fórmula, a gente pega 1 bi de lucro líquido dividido por 5,98 bilhões de no período foi o nosso patrimônio líquido aqui, né, 5,98 bilhões. Bom, então, fazendo essa conta deu 0,16, transformando em número de porcentagem, né, deu 16% de rentabilidade. Bom, isso aqui é bom? Não sei, né? A gente precisa comparar com os pares de setor para setor, tá bem? Aqui tem um outro, né, que é o ROIC, que é o Return on Investment Capital, que é o retorno sobre o capital investido no português. É a razão do lucro operacional líquido após os impostos. Capital investido e NOPAT, que o NOPAT é o lucro operacional líquido depois de impostos. Bom, como é que a gente descobre como que é o NOPAT? Está aqui a nossa fórmula, né, que é o lucro operacional, o EBIT, e vezes 1 menos a alíquota média de imposto nesse período. Aí a gente descobre o NOPAT, para a gente usar na fórmula do ROIC, e o capital investido. Como é que a gente descobre? O capital de terceiros, que é a dívidas mais financiamentos, mais o capital próprio dos acionistas. Aí a gente encontra o capital investido. E a gente descobrir o ROIC, então, a gente pega o NOPAT, que a gente vai descobrir através dessa fórmula, dividido pelo capital investido, que a gente descobre por trás dessa fórmula. Bom, aqui está um exemplo de Via Varejo de novo, né, de 2020. Ela registrou o EBIT de 1,62 bilhões e a alíquota média de imposto foi de menos 8,8. Aqui o menos é desse número aqui. A sua dívida bruta foi de 9,1 bi, né? O seu patrimônio líquido foi de 5,98 bilhões, como a gente viu antes. Bom, então, para a gente descobrir o NOPAT aqui, a gente faz o EBIT, que é 1,62, vezes 1 menos a alíquota de imposto, né? Que é 1 menos a alíquota aqui, que foi negativa, transformando em número fracionário, é isso aqui. Bom, fazendo essa conta, a gente chegou a um NOPAT de 1,76 bilhões. Aqui está a gente, para descobrir o capital investido, a gente pega as dívidas mais o patrimônio líquido, né? De dívida bruta a gente tem 9,1 bilhões, né? Mais 5,98 de patrimônio líquido, que é o capital dos acionistas, basicamente. Capital investido foi de 15,98 bilhões, né? Então agora para a gente descobrir o ROIC, a gente pega NOPAT dividido por capital investido. Pegamos esse 1,76 bi do NOPAT, dividimos pelos 15,98 bilhões do capital investido, chegamos a uma razão de 11,67% de ROIC. Beleza? Agora falar dos indicadores de dívidas. As empresas, elas quebram pela sua incapacidade de honrar suas dívidas. E honrar as dívidas, elas dependem da geração de caixa. Então esse eu considero para mim um dos mais importantes indicadores na hora de analisar uma empresa. Falar um pouco da dívida líquida sobre o EBITDA, né? Que ela tem a função basicamente de analisar a capacidade da empresa de pagar suas dívidas através da geração de caixa que ela mesmo faz, né? Então a dívida líquida, como é que a gente descobre? É a nossa dívida bruta, toda a dívida da empresa, menos o caixa e o equivalente de caixa. Aí a gente vai ter a nossa dívida líquida. E o EBITDA é o lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Essa sigla vem do inglês, tá? Traduzindo ao português livre, é mais basicamente isso aqui. Geralmente as companhias elas te entregam esse dado de EBITDA mastigado no balanço. Aqui eu trouxe o exemplo da Engie, né, que em 2020 tinha uma dívida bruta de 16,76 bi e 4,54 bi de caixa, né?
aqui a gente já consegue descobrir a sua dívida líquida, né? E seu EBITDA no exercício foi de 6,48 bilhões, né? Basicamente sua geração de caixa foi de 6,48 bilhões. Qual é a razão de dívida líquida sobre EBITDA? Bom, a gente precisa descobrir a dívida líquida, né? Como eu falei, a gente pega a dívida bruta, que é 16,76 bi, menos 4,54 de disponibilidade que a empresa tem. A gente descobriu que a dívida líquida é de 12,22, como está aqui. E o EBITDA, né, que ele já deu pra gente aqui, é de 6,48. E aí a gente faz a relação aqui, 12,22 dividido por 6,48. Descobrimos que a dívida líquida sobre EBITDA é de 1,88. Bom, o que significa esse dado aqui, né? Isso significa que a empresa tem condições de pagar as suas dívidas em 1,88 anos com a sua atual geração de caixa. Ou seja, se a empresa não fazer mais nada em 1 ano e 80,88, mais ou menos assim, 1 ano e 88, a gente consegue pagar essa dívida dela através da geração de caixa, né? Bom, alguns cuidados aqui para a gente ter na hora de olhar para esse indicador. A gente buscar empresas que negociem a dívida líquida sobre EBITDA menor que 3 vezes, né? Mais do que isso significa que a companhia está muito alavancada. Preferencialmente menor que 2, se possível. Acima disso, a dívida passa a consumir muito do caixa, o que gera dificuldades, como eu falei, né? Acaba que a empresa fica muito alavancada. Fora esses conceitos, precisa ter uma análise muito criteriosa para entender o cenário da companhia. Agora falar da dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Um indicador bom também, que ele esclarece se a companhia se financia mais com capital próprio ou de terceiros. É um indicador de alavancagem da empresa. Quanto do meu patrimônio líquido equivale à dívida líquida, basicamente. Bom, trouxe o mesmo exemplo aqui, né? Da Engie, em 2020, ela registrou uma dívida líquida de 12,22 bilhões, como a gente descobriu antes, né, no exemplo anterior. E o patrimônio líquido no período foi de 7,74 bilhões. Ativos menos passivos foi de 7,74 bilhões. E agora, qual que é a razão de dívida líquida sobre patrimônio líquido? Fazendo os dados aqui, a gente consegue a dívida líquida de 12,22 para um patrimônio líquido de 7,74. E aí a gente descobre que isso aqui dá 1,58, ou então 158%. Bom, e o que significa isso? Significa que acima de 1, ela está se financiando com o capital de terceiros. Então, está financiando 58%, né? Tirando aqui do 100% que seria do capital próprio, 58% ela está se financiando com capital de terceiro. Bom, alguns cuidados, né? Ele mostra a capacidade de cobertura da companhia. Bom, a gente precisa evitar empresas alavancadas, então buscar empresas com DL sobre PL, né? Dívida líquida sobre patrimônio líquido de 100%. Preferencialmente de 50%, né? Para ela não ser tão alavancada assim. Essa métrica ela varia de setor para setor, como todas as outras, e é apenas uma regra. Então depende muito da previsibilidade de resultados para ter ela também. Bom, agora falar das variações dos múltiplos, né? Com o passar do tempo, que algumas razões para a variação dos múltiplos são a qualidade da companhia, as expectativas de crescimento, o endividamento que ela toma, o ciclo de mercado que a empresa está, né? Se o momento está de otimismo, né? Ou se está de pessimismo, isso aí também influencia na variação dos múltiplos. No geral, as empresas de maior qualidade elas negociam com múltiplos mais elevados, porque elas são líderes de setores muitas vezes. Então os investidores eles querem pagar mais por essas empresas, então eles vão pagar muito mais por uma empresa
que é líder do que por uma que não é. Então, geralmente os indicadores dessas empresas eles são mais esticados um pouco. Mais fácil uma small cap dobrar seu lucro do que uma blue chip, né? Que é uma empresa já consolidada no mercado. Então, por isso que está embutido múltiplos mais altos, né? É muito mais fácil dobrar um lucro de 100 milhões do que um lucro de 10 bilhões, né? Então, por isso que os múltiplos são mais altos para small caps também. Geralmente a gente paga prêmios, né, por essa qualidade da empresa, porque acaba pagando múltiplos maiores para companhias que têm rentabilidades maiores também, né? As empresas com diferenciais competitivos, elas podem até ter um erro aqui, podem negociar com múltiplos mais elevados também, como eu já havia falado. E empresas com maior percepção a risco, elas negociam a múltiplos inferiores, porque elas já, entre aspas, conseguem prever algum risco que pode estar embutido aí. Então acaba que elas já negociam com múltiplos mais inferiores, né? Como empresas estatais também, que geralmente pelo risco do governo elas acabam negociando em múltiplos menores. Falar dos ciclos de mercado, né? Que é a maior percepção a riscos e pessimismo em crise. Então, geralmente quando está num ciclo de alta, os múltiplos tendem a subir mais, né? Porque está todo mundo eufórico com o momento, então todo mundo negocia com múltiplos mais altos. Já nos momentos de crise, né, o mercado ele tende a negociar com múltiplos inferiores, né? Porque ele não está tão disposto a investir nessa empresa, já que está num momento meio negativo, né? Mesmo as empresas que elas não são afetadas por alguma possível crise, elas podem sofrer quedas. E quando elas sofrem essas quedas, é uma boa oportunidade para a gente aproveitar e investir nelas, né? E já em fase de otimismo, empresas negociam em patamares mais altos, onde as oportunidades são muito escassas. Então, geralmente você vai pegar uma empresa que já está com um múltiplo muito esticado, que vai acabar batendo numa resistência e vai cair em algum momento. Então, como eu falei, né? Depende muito do ciclo de mercado. As empresas de commodities, né, elas têm os seus preços atrelados ao seu produto. Por exemplo, o preço do petróleo ele anda muito parelho com o preço da ação de Petrobras, né, porque ela anda muito pareada com a sua commodity. Já nos setores mais fragmentados, né, que é onde não tem um líder específico, que é um setor de varejo, por exemplo, né, ele não tem um líder específico, tende a negociar em múltiplos mais altos, por esse fato aí de que tem uma expectativa de consolidação, de um crescimento, e como não tem nada definido, então são múltiplos mais altos, né, que os investidores pagam. Bom, agora o crescimento dos múltiplos, né? Eles refletem o momento atual da empresa. Porém, a gente tem que considerar o potencial futuro para analisar uma empresa. Então, como é que a gente faz para analisar esse crescimento? Que é uma coisa essencial, né? Porque a gente quer que ela cresça e que dê rentabilidade para a gente, para multiplicar nosso capital. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né, que da empresa A. O valor de mercado dela é 1 bi e tem lucro de 200 milhões, mas ela cresce a 5% ao ano, né? E aqui tem a empresa B, que tem um valor de mercado de 1 bi também e tem um lucro de 100 milhões, 100 milhões a menos do que a empresa A, mas já ela cresce a 15% ao ano, então tem 10% mais de crescimento. Qual que é o melhor investimento? Não sei, depende, né? Depende de que setor essas empresas estão inseridas, né? Quais são os produtos ou serviços que elas vendem. Mas, geralmente, uma empresa que cresce mais, ela tende a superar
uma empresa que cresce menos, mesmo que seja uma líder no setor. Então a gente tem que olhar bastante para o crescimento também. E uma forma da gente olhar é através do PEG Ratio, né? Que ele cruza os dados do PL e do crescimento do lucro. Bom, o que é essa fórmula, né? É o PL, preço sobre lucro, dividido pelo crescimento do lucro. Então é um indicador meio complexo de se entender, né? Porque a gente tem dificuldade de projetar um crescimento futuro, ou então se a gente utiliza o crescimento passado, que, como eu falei antes, é mais fácil para uma small cap, né? Ela dobrar seu faturamento do que para uma blue chip, né? Uma empresa mais consolidada. Então a pergunta que fica é: como é que a gente faz para analisar esse crescimento? Então é uma métrica bem difícil de ser usada. E aqui tem um dado, né? O PEG Ratio maior do que 1. A companhia está sobreavaliada, né? Então avaliando mais do que ela realmente vai crescer. Um PEG Ratio de 1 está ok para a empresa. Já um inferior a 1, a companhia está subavaliada, né? Não estão crendo no seu crescimento embutido. Como eu falei antes, né? É difícil estimar um crescimento de uma empresa. Então é um indicador de difícil uso. Agora falar dos filtros de ativos. Procurar sempre empresas com 3 características, né? Que tenham um balanço sólido, que tenha rentabilidade elevada e que tenha recorrência na receita. Começando pelo balanço sólido, empresas que têm essa característica, elas não quebram, né? Se tem rentabilidade elevada, se dá muitas vezes através de margens elevadas, né? Que a empresa pode possuir, e que tenha recorrência nas receitas, né? Que vai ter previsibilidade da receita que está entrando e tem menor risco, né? Que uma vez que tem previsibilidade do que está entrando, como eu falei. Como é que a gente analisa um balanço sólido? A gente tem que verificar o endividamento líquido, se tem um endividamento líquido alto. Uma dívida líquida negativa gera mais tranquilidade, né? Porque significa que a empresa tem mais caixa do que dívidas. Já uma dívida positiva precisa relativizar com os dados, né? Para a gente entender melhor o que são de fato essa dívida, né? E como eu falei antes, a gente precisa evitar empresas com dívida líquida sobre EBITDA maiores do que 3 vezes. E dívida líquida sobre patrimônio tem que ser inferior a 100%, como a gente falou antes. Agora um pouco das margens altas. A gente vai olhar para a margem bruta, para a margem EBIT, margem EBITDA e a margem líquida, né? Começando pela margem bruta, que é tudo que sobra após pagar os custos da produção. Então a gente vai pegar os produtos lá, vai pagar os custos de ter esses produtos aí para a gente fazer o nosso produto final. Por exemplo, se eu quero fazer uma caneta, eu tenho que pagar o fornecedor de tinta, eu tenho que pagar o fornecedor de plástico, todos esses fornecedores. E no final, a margem bruta é tudo que sobra para a gente pagar. Então, se eu trouxe um exemplo aqui, né? Se o valor de venda do meu produto é 100 e os custos para produzir esse produto foram de 30, logo a minha margem é de 70%, né? Que é 100 menos 30. A margem EBITDA, que é o nosso lucro operacional, basicamente, a gente faz a margem bruta menos as despesas com o pessoal da nossa empresa. Por exemplo, a gente tem despesas de 20, né? A margem EBITDA, a gente faz esse 70 menos 20, vai dar uns 50% de margem EBIT. E agora a margem EBITDA, que é uma margem muito legal de a gente analisar, porque de fato ela não está tirando o dinheiro da empresa, né? Então a gente pega a margem EBITDA mais depreciação e amortização. A depreciação não é uma saída de caixa, como a gente falou, né? Que muitas vezes a gente vai usar uma máquina, sei lá, 10 anos. Então, desses 10 anos a empresa vai pegar e vai dividir os custos de compra dessa máquina nos 10 anos. Então, de fato, não é uma saída de caixa dessa empresa.
E a margem líquida, né, que é o nosso lucro líquido, o que a gente teve, sobre a receita líquida, né, tudo, basicamente, tudo líquido que entrou e tudo líquido que sobrou no final de toda essa operação que a gente fez, né. Bom, aqui tem um exemplo, né, um lucro de 90 e receita de 180, né, receita líquida. Logo, a sua margem líquida será de, fazendo a conta, lucro líquido 90 e a receita líquida 180, igual a 0,5. A margem líquida é de 50%, né? Bom, e o que a gente tem que olhar na hora de ver as margens? A margem operacional, né, EBITDA, acima de 15%. Uma margem EBITDA acima de 15% também. E margens líquidas acima de 5%. Preferencialmente acima de 10% a 15% também, se for possível. Bom, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Agora eu vou passar um pouquinho aqui, entrar num site muito legal para a gente analisar empresas através desses indicadores, né? Que é o Status Invest. Bom, a gente vem aqui e em busca avançada de ações, né? Vamos analisar alguns filtros que a gente viu na aula de hoje. Bom, um PL. Vamos colocar que eu quero um PL de vamos ver, de 8 anos e meio, mais ou menos. Um PEG Ratio. Ele, como a gente viu, a gente quer algo que seja entre 2 e 1 aqui, beleza? Um P sobre VP. Vamos querer um negócio que esteja sendo negociado muito perto do seu valor, né? Vamos ver, margem líquida mais alto, margem EBITDA mais alto que a gente conseguir, margem bruta também, dívida líquida sobre o patrimônio aqui, a gente quer de 100%, de uma vez. Dívida líquida sobre EBITDA, vamos ver se a gente acha aqui. Então vamos usar a do EBIT mesmo. Vamos usar essa, de até 3 vezes, como a gente falou na aula, e vamos buscar para ver as empresas que a gente acha através desses indicadores. Bom, a gente achou muitas empresas aqui, vamos lá. Deixa eu só colocar todos aqui, carregar. Achamos muitas empresas. E aqui estão algumas das empresas que a gente consegue através desses indicadores. Bom, vamos ver aqui. Uma bem famosa, Graziotin, por exemplo, no setor de varejo. Como eu disse, não é um setor tão consolidado, mas a gente consegue um PL aqui de 3,98, ou seja, em quase 4 anos a gente consegue o nosso lucro de volta. Tem um dividend yield de 8, um P sobre VP de 85. Bom, ela está sendo negociada abaixo, né, do seu valor patrimonial, que pode ser um indicador interessante. Vamos ver as margens dela. 54% de margem, que é algo muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem muitas empresas, como a gente viu. Vou colocar um pouquinho menos para a gente ver, para a gente analisar aqui. Vamos analisar de perto a Graziotin, como eu falei. Aqui, como eu disse, né, 8,29 de yield, nosso dividend yield. Um PL de 3,91, que é algo bom. Tá com um PEG ratio de 0,12, que seria algo interessante também. Está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Mais indicadores aqui. Um lucro por ação de 8, um valor patrimonial por ação de 41.
Vamos ver um indicador interessante que é a dívida líquida sobre patrimônio líquido. Negativo significa que ela tem mais caixa do que dívida. O sobre o EBIT também negativo, né? Mesma coisa. E as margens dela aqui, ó. A margem bruta de 54, né? E uma margem líquida de 24. 24 também de margem EBITDA. Então, ó, os indicadores de rentabilidade dela. 21, ROIC de 14, né? São alguns dos indicadores que a gente viu. Então, Graziotin passaria nos nossos filtros aqui que a gente aprendeu. Beleza? Vamos ver. E era isso aí, pessoal. Aqui a gente pode comparar com outras empresas também do setor, né? Vamos olhar para lojas Renner, que é uma empresa que nunca deu prejuízo, né? Ela tem um dividend yield menor comparado à Graziotin. Tem um PL um pouco mais alto, né? PEG ratio mais descontado. Um P sobre VP de 2. Vamos ver mais o que. A dívida líquida e a dívida líquida sobre EBITDA, né? As duas estão negativas aqui. Mesma coisa. E aqui, ó, ela tem um pouco mais de margem bruta, mas a margem líquida dela no final é menor. Tem um ROI, acho, um pouco inferior, não lembro agora. E esses são como a gente deve comparar uma empresa com outra, né? Nesse caso aqui, entre as duas empresas, qual você compraria? Eu, por enquanto, ficaria com Graziotin, por essa análise mais fria aqui. Tá bom, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e valeu!